A Universidade Federal de Santa Maria retomou recentemente o antigo PES, que agora é chamado de PSS, ou Processo Seletivo Seriado. Esse tipo de processo é uma oportunidade muito boa para quem está cursando o ensino médio. Isso porque a concorrência pelas vagas é menor e ele ser seriado permite que os candidatos façam a prova com menos sensação de pressão, ansiedade e também menos conteúdo por prova. Então nesse vídeo eu vou te passar as informações básicas necessárias se tu quer entender o que é o PSS e tem interesse de fazer ele. E linkado aqui em cima eu vou deixar outros vídeos mais específicos sobre a redação desse processo. Então fica no vídeo e já se inscreve no canal para apoiar o trabalho que eu faço por aqui. Vamos então às informações básicas. São 3 provas que fazem parte do processo, uma ao final de cada ano do ensino médio. Tu precisa começar pela do primeiro ano. Então, se tu tá assistindo esse vídeo no segundo, no terceiro ano do ensino médio e não fez as primeiras provas do processo, infelizmente não tem o que fazer. Precisa começar pela do primeiro ano e fazer as 3 para conseguir participar. Se o candidato repetir de ano na escola durante o processo, ele vai ter que também repetir a prova referente àquele ano. E a que foi feita por último é a que vai contar na hora de somar os pontos e concorrer às vagas. Ela tem aplicação em diversas cidades do Rio Grande do Sul, tem em Porto Alegre, aqui em Santa Maria, Passo Fundo, eu vou deixar a listinha aqui, e também em Florianópolis e Curitiba. Outra vantagem bem interessante é que a prova do primeiro e do segundo ano tu só vai fazer, se inscrever normalmente e fazer a prova sem precisar selecionar qual curso tu quer. Então, se tu ainda não tem certeza, não precisa se comprometer com nada. Só quando for fazer a inscrição da terceira prova, da última etapa do processo seletivo, aí sim tu vai precisar selecionar o curso que tu quer e também se tu tem direito ou não a alguma cota. Nessa última prova também é quando tu vai fazer a redação. Ela pode ser tanto uma carta aberta quanto um artigo de opinião, mas isso é definido pela banca, não por ti, e tu só vai descobrir na hora que for realmente fazer a prova. Então tu precisa estar preparado para esses 2 tipos de texto. Já te deixo avisado que aqui no canal tem vídeo sobre os 2. As inscrições para o próximo PSS ainda não iniciaram. Agora eu tô gravando esse vídeo, vou postar ele no início de fevereiro, acabou de sair o resultado do último PSS e as inscrições para o próximo eu imagino que devem abrir por volta de junho. Sobre as provas, elas costumam ser feitas em janeiro, esse ano, se não me engano, foi nos dias 10 e 11 e é um sábado e um domingo. Então, a prova do primeiro ano é no sábado, a prova do segundo no domingo de manhã e a prova do terceiro no domingo de tarde. Cada uma das provas tem 40 questões, então vai somar 120 questões e mais a redação, ela vale 10 pontos. Então no final, a pontuação máxima do candidato é 130. Eu vou deixar na tela para vocês a distribuição das questões de 2025, como eu falei, ainda não tem edital e mais informações sobre a próxima edição, mas a gente imagina que deve manter mais ou menos essa distribuição de questões para cada matéria, cada área do conhecimento. A redação, como eu falei, vai ser ou carta aberta ou artigo de opinião de 15 a 30 linhas e somente na última etapa do processo. Lá no manual do candidato da última edição, vocês encontram também as tabelas de avaliação da redação. Então isso é bem interessante porque lá é exatamente o que a banca espera que tenha na redação, o que vai ser avaliado, o que vai ser pontuado. E nos vídeos que eu comentei que tem aqui no canal, eu faço leitura e análise da redação de alunos aprovados no curso de medicina, então que tiveram redações com notas muito boas. E isso é bastante importante porque aí tu consegue ter um exemplo, um modelo de como deve ser feita realmente a redação. É claro, para fazer cada uma das provas, tu precisa levar documento com foto e caneta esferográfica. Não é necessário imprimir nenhum outro documento, confirmação de inscrição ou algo assim. Vou te explicar agora como que funciona a seleção. Então, depois que tu já terminou o processo seletivo, fez as 3 provas, uma no final de cada ano. Vão ser selecionados 8 vezes o número de vagas. Então, vamos supor que o curso que tu quer tem 10 vagas, os 80 candidatos com maior número de acertos vão ser selecionados separados.
Aí, o número de acertos desse último candidato aqui que entrou nesse 8 vezes o número de vagas vai ser considerada a nota de corte para a correção da redação. O processo divulga isso, então primeiro vai ter lá qual foi a nota de corte de qual curso, e quando sai essa informação, aí tu já sabe se a tua redação vai ser corrigida ou não. Então a próxima etapa vai ser a correção da redação, e alunos que tiverem a nota inferior a 3 vão ser eliminados do processo seletivo e não vão mais poder concorrer às vagas. Depois disso, então, já com as notas da redação, ou seja, pontuação máxima de 130, porque a redação vale 10 pontos e são mais de 120 questões, 40 de cada prova. Aí sim os candidatos vão ser ordenados por quantidade de acertos e depois vai sair o resultado. Metade das vagas são para ampla concorrência e metade são para cotas, como costuma acontecer. E primeiramente todo mundo concorre na ampla concorrência. Então depois os candidatos que têm direito à cota e não entraram na ampla vão concorrer na sua cota específica. E falando da relação candidato-vaga, que é, eu tenho certeza, a coisa mais importante do vídeo, o motivo pelo qual muita gente clicou aqui, assim, a gente teve uma relação candidato-vaga absurdamente pequena nessa primeira edição do PSS. Eu acho que eu não falei isso, mas esse resultado que saiu agora, que eu comentei, hoje é dia 9, saiu dia 6 o resultado, foi do primeiro PSS. Então essa é a primeira turma que vai entrar na universidade a partir dessa forma de ingresso. E por ser um processo novo, pelo requisito de ter feito as 3 provas, não poder começar no meio, se imaginava que a relação candidato-vaga, concorrência, ia ser pequena. Mas ainda assim, me surpreendeu, creio que tenham sido assim, muitas vagas, pouca gente fazendo processo, a questão também de as pessoas não terem concluído o ensino médio já reduz um pouco o número de acertos em relação ao vestibular, porque o vestibular tem gente que está estudando há 5 anos para fazer, enquanto no PSS a pessoa ainda está no ensino médio, né? Mas enfim. A relação candidato-vaga ficou muito, muito pequena mesmo, e eu acredito que ela vai aumentar um pouco nos próximos anos, mas não a ponto de tornar esse processo menos importante, menos relevante para quem quer disputar uma vaga, principalmente nos cursos que costumam ser mais concorridos. Então, em psicologia, a gente teve 73 candidatos para 14 vagas, ficando assim com uma média de 5,21 candidatos por vaga. Em direito foram 80 candidatos para 16 vagas, 5 candidatos por vaga. Em medicina foram 230 candidatos para 48 vagas, então 4,79 candidatos por vaga. Gente, isso é absurdo para um curso de medicina. É absurdo e assim, digo tanto no sentido de achar que a UFSM pesou demais a mão nas vagas para o PSS, quanto no sentido de quem tem ainda chance de fazer esse processo, faça, porque assim, essas vagas estão aí, eu acho que pesaram demais, que diminuíram muito as vagas do Enem, enfim. Não acredito que tenha sido a melhor escolha, mas essas vagas estão aí, então para quem quer, é uma oportunidade incrível e só façam se vocês puderem. Para medicina veterinária, 73 candidatos para 38 vagas, então 1,92 candidatos por vaga. E para odonto, 47 candidatos para 28 vagas, então 1,68 candidatos por vaga. A prova tem tendência a ficar ali no meio do caminho, em cima do muro, entre ser tão interpretativa quanto o Enem e ser tão conteudista quanto um vestibular tradicional. Eu acho que ela ainda está no meio disso, assim, não tem uma tendência muito forte a nenhuma dessas coisas e acaba ficando no meio mesmo. Então, a melhor forma de estudo, sem dúvida, é imprimir as provas que já foram feitas do PSS, que já foram aplicadas, e fazer elas como simulado, como questões de teste, para ver em quais matérias tu precisa focar e estudar mais. E no mais, era isso que eu tinha para trazer no vídeo. Ele era para ser bem direto, só com as informações básicas. Se vocês quiserem mais informações sobre a redação, vou deixar os links aqui no card, aqui na descrição. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar nos comentários ou me chamar no Instagram também, que fica na descrição. E quando eu tiver um tempinho, eu olho e respondo vocês. Muito obrigada a quem ficou no vídeo até agora. Se puderem, por favor, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos para apoiar o trabalho que eu faço por aqui. E boa sorte para todo mundo que vai tentar o PSS nos próximos anos. Tchau, tchau!